Oi, olá, muito boa noite. Vamos aguardar. Falta mais uma pessoa para a gente iniciar. As câmeras podem ficar abertas ou fechadas, tá? Vão no sentir de vocês. E se vocês quiserem tirar o microfone do mudo, falar alguma coisa, bem tranquilo, tá? Só esperando o Douglas, que ele ainda não deu, é, não mandou ainda nenhuma notícia. Deixa eu só ver aqui se ele viu a mensagem. Ok, então vamos lá. É, vou pedir só para a gente fechar os olhos, colocar as palmas das mãos unidas em frente do peito, respirar profundo. Om. Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasutitamastu Ashish Vishavahe Om Purnamada Purnamidam Purnasya Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Namastê, muito boa noite, sejam bem-vindos então ao nosso workshop de chakras. É um prazer em estar aqui transmitindo esse ensinamento e essa sabedoria através do ensinamento do yoga, que é passado, né, de boca a ouvido, entre professora e aluno, até que chegou até mim e agora eu estou passando para vocês. Então, se considerem aí super abertos e receptivos para estar recebendo o ensinamento. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque eu preparei uma apresentação bem legal para a gente dar uma olhada nisso juntos, tá? Então, deixa eu admitir aqui. Pronto, acho que tá todo mundo agora. Pronto. Então, vocês estão vendo com tela cheia? Ai, tá, pensando aqui. Pronto. Então, olá, boa noite. Tá conectando o áudio ainda, acho que ainda não foi. A gente acabou de fazer um mantra aqui inicial e acabei de colocar a apresentação aqui. Pronto. Boa É, noite. boa noite, boa noite. É, então, esse workshop, ele vai ser um workshop
pocket, no sentido que eu quero trazer algumas informações e depois a gente vai meditar, a gente vai refletir sobre aquilo que a gente está observando e aquilo que a gente está vendo. O workshop, passando aqui o slide, ele vai ter uma agenda, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra prana, a gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra prana, a gente vai falar um pouquinho sobre os subpranas, que são as energias que permeiam o corpo e também são responsáveis por alguns sistemas, como o sistema digestivo, o sistema excretor, e também as nossas nadis, né, que são os rios que correm dentro do nosso corpo emocional. E vamos trazer o ensinamento da nossa Kundalini, que é a nossa energia vital, é o sopro de vida, é o alento que tem, que reside, né, em cada ser contido aqui na vida, no planeta Terra. E depois a gente vai entrar nos chakras, os centros de energia. E no final, vamos aí para essa nossa prática, para a gente conseguir experienciar, sentir, refletir e também trocar um pouquinho sobre tudo isso que a gente vai ver hoje, tá? Os microfones podem ficar abertos e fechados, as câmeras podem ficar abertas ou fechadas, mas o mais importante para mim é que vocês estejam aqui atentos a isso tudo que eu vou passar para vocês, tá bem? Hum. Então, esse slide aqui eu senti de trazer uma frase do Rumi, que é que a beleza do que você ama seja o que você faz. Para mostrar aqui que isso é o que eu amo. Eu tô aqui fazendo exatamente aquilo que eu amo, aquilo que eu faço de melhor, que é o conhecimento, passar o conhecimento para vocês. Então, eu sinto que eu não preciso. Enfim, poderia perder um tempo aqui falando de todas as experiências que eu já tive, etc e tal, mas eu sinto que esse não é o ponto mais importante da questão hoje. Hoje, o ponto mais importante da questão é os chakras, e uma outra hora eu falo, se alguém quiser saber um pouco mais sobre mim, uma outra hora eu vou, dedicar um pouco mais de tempo para falar disso. Mas agora é a gente focar, então, no conhecimento. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre chakras, pouco se sabe, tá? Sobre os chakras a nível científico. Muito recentemente, eles começaram a estudar agora mais sobre a energia, metafísica, sobre energia, sobre o quântico, né? Sobre esse mundo quântico. Mas quando a gente olha lá para trás, lá para as escrituras do Hatha Yoga, nós já sabíamos que existia esses centros de energia, né? Esses centros de força. Então, eles são considerados centros de força, vórtex de energias, que eles têm a função de armazenar a energia no nosso corpo, distribuir a energia do corpo, só que tudo isso vai ser conversado através de uma linguagem subjetiva. Então, diferente de um órgão físico, que você pode ir ali no órgão físico e ver, fazer um exame, por exemplo, né, e obter no resultado do exame o funcionamento do seu órgão, os chakras eles não funcionam desse jeito, porque a gente não consegue tocar nos chakras, porém a gente pode sentir eles. É, Todos nós temos corpos, né? A gente tem o nosso corpo físico, que é o nosso corpo da matéria, que é o corpo onde a gente faz. Tem a excreção, né? A gente come, a gente precisa do alimento para manter o nosso corpo físico. A gente tem os nossos músculos, tem os tendões, os tecidos, os órgãos, os ossos, isso tudo é corpo físico, tá? Depois, a gente tem um corpo que é feito de energia, que é um corpo que a gente chama de um corpo causal, é um corpo sutil. E esse corpo de energia,
ele vai variar, né? Ele pode variar de acordo com como tá o estado psicoemocional daquele ser. Depois do corpo de energia, a gente tem um corpo mental, que é um corpo feito de pensamentos. Quando eu digo corpo, vocês podem imaginar a subjetividade desse corpo. Então, é como se fosse uma camada do corpo, mas estou falando do mesmo corpo. O mesmo corpo físico é esse corpo também emocional, é esse corpo causal, é esse corpo mental que pensa, que discrimina, que raciocina, que tem a lógica. Depois desse corpo mental, a gente tem o nosso corpo intuicional, que é baseado no nosso sexto sentido, na nossa intuição, nos nossos insights que a gente tem. E depois do corpo intuitivo, nós temos a chamada mônada, nós temos o nosso corpo espiritual, o eu sou. E todas essas camadas formam o ser, ok? E os chakras, então, vão ficar nesse corpo emocional, nesse invólucro emocional. A palavra chakra, em sânscrito, pode significar roda ou círculo de energia. E as nadis são os meridianos ou os canais que são responsáveis por distribuir essa energia, tá, para o nosso corpo, ok? Ok, então tá, a gente já sabe que a gente tem um corpo feito de vários subcorpos, né? A gente já sabe que a gente é um ser, que a gente tem vários corpos, e dentro desses corpos, a gente tem um desses corpos que é feito de prana, onde ficam os chakras. O prana, em sânscrito, né? Ele é o sopro de vida, né? Quando a gente vai estudar as Upanishads, que são os textos mais antigos das escrituras indianas, eles vão trazer muito isso como a energia vital, né, universal que permeia o cosmos. Então, o prana, ele está em tudo, 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 tudo que permeia, existe prana. Prana está em tudo. E também nós temos qualidades para absorver esse prana ou não. Porque nós podemos, todo mundo tem esse corpo, né? Nós somos um ser que temos esse corpo. Só que se os nossos chakras estiverem fechados, entupidos, abertos demais, este prana, esta energia vital, ela não vai circular de uma forma equilibrada e harmônica. Então, ocorre um desequilíbrio dentro do campo energético da pessoa, ok? E na filosofia do Vedanta, o Vedanta, os Vedas, né, são textos sagrados que vieram lá do hinduísmo. E dentro da filosofia do Vedanta, no último capítulo, ele vai falar sobre o yoga. Vai aparecer ali um pouquinho sobre vai aparecer ali um pouquinho sobre as noções. É, na verdade, a filosofia do Vedanta, ela vai responder questões, vai trazer questionamentos internos para a pessoa refletir sobre quem ela é, o que que ela está fazendo aqui, o que que é o universo e qual é o papel dela dentro desse universo. E dentro da filosofia do Vedanta, vai ter lá uma parte onde vai estar escrito sobre o prana e vai trazer esse conceito de força de sustentação, tá? Então, o prana é a sustentação, é aquilo que sustenta os seres vivos, que está na energia vital. É, a palavra prana, ela foi exposta nos Upanishads, onde é parte do reino mundano físico. Então, ele sustenta, né? É o corpo, é a mãe de pensamento e, portanto, também da mente, né? Então, o prana permeia em todas as formas de vida. Não é em si o Atman, né? Que é a alma, o individual, mas o prana ele está em tudo, 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 tudo tem prana.
E depois nós temos as nossas nadis, que são os rios que correm, né? Eu acho lindo essa tradução do sânscrito, onde a gente pode transliterar as nadis para rio, corrente ou torrente. Então, é onde vai passar isso tudo, todas essas informações, todas essas sensações, toda essa energia. E a eletricidade, então, ela se dá pelo atrito que gera a energia térmica e estática dos diferentes tipos de manifestação do prana, ok? Kundalini, eu trouxe essa foto aqui para mostrar para vocês, porque eu acho essa foto muito bacana, porque essa foto tem as nadis, que era isso que eu estava falando agora. Ali a laranja, tá? É a Pingala Nadi, que é a energia de caráter solar. Do lado direito, que é a branca, é a Ida Nadi, que começa lá embaixo na base da coluna como branca. E no centro tem uma linha preta que é Shushumna Nadi, que é o canal central axial que passa pela coluna. E no centro tem os encontros dos chakras, dos centros de energia. Os chakras, se a gente trouxer a nível físico, eles são o ponto de congruência e de encontro de várias glândulas. Então, faz muito sentido em cada local do corpo a gente encontrar uma confluência de glândulas ali, tá? E como vocês podem perceber, não vou dar spoiler. Vou seguir aqui na minha Kundalini, não vou dar spoiler dos chakras. Então a Kundalini, ela é vista como uma energia, como uma força vital que fica adormecida na base da coluna. E a representação, ela é muito representada por uma cobra, por uma serpente de 3 voltas e meia, que fica lá adormecida na base da coluna. O sânscrito vai trazer a palavra como Bhujanga, que é a cobra. Bhujanga em sânscrito é serpente, a cobra. Então ela tá lá adormecida, deitadinha lá, dormindo, descansando. E quando o ser humano começa a despertar sua energia espiritual, ela começa a se movimentar. E essa força, ela está presente em todo ser humano. Todo ser humano tem essa força ali dormindo, né? E o objetivo é de começar a despertar. Quando a gente começa a despertar essa energia que estava ali quieta, né, parada, ela vai começar a se movimentar, ela vai começar a subir. Então, ela vai começar a dar sinais por onde que ela está sendo experienciada naquele ser, naquele momento, tá? A gente pode despertar Kundalini através de práticas de yoga, né? A gente pode despertar Kundalini através de práticas tântricas, através do Tantra. A gente pode despertar Kundalini através do Hatha Yoga, que é a prática física, né, das posturas. A gente pode despertar Kundalini através de Bhakti Yoga, que é através do canto, né? O Bhakti é o yoga devocional, é quando a gente fica repetindo palavras, né, dos Vedas para despertar. A gente pode despertar Kundalini através de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, através do conhecimento. E pode-se meditar, refletir. Só que o que não pode acontecer é a forçar. A gente não pode forçar o despertar da Kundalini. Porque, como ela é algo muito forte, quando a gente fica forçando demais, é, é através de um relaxamento que essa força adormecida consegue despertar, não é na força, é através do relaxamento, porque a Kundalini, ela tem um caráter físico e neurológico frio. Então, ela é como se fosse uma energia fria, é algo frio, é análogo até à lua, a Kundalini, porque ela é uma energia de caráter feminino.
Então, quando a gente desperta essa energia, ela assume algum tipo de força, forma, pensamento, e ela se manifesta no nosso corpo. E aonde que a gente vai encontrar ela? Nos chakras. Aqui eu trouxe essa imagem aqui para vocês conseguirem entender mais ou menos, né? Então pensem comigo, tá? O prana é tudo. Então eu começo a captar o prana e o prana vai para onde? Ah, tá. Tem subpranas, tem ventos de energia para onde eu sei que a eletricidade circula. Por exemplo, o prana, que é o primeiro ali da imagenzinha do bonequinho da meditação. O prana, ele vai entrar pelas nossas vias aéreas, ele vai ficar aqui na parte do pulmão, do coração, e ele vai ficar aqui na cabeça. Então, ele é a capacidade da gente absorver as informações que estão ao nosso redor, né? Através dos nossos órgãos do sentido, do olfato. Então, a gente vai inspirar, a nossa capacidade de inspirar, de puxar o ar. E esse puxar o ar é trazer o prana, o sopro de vida de fora para dentro. Depois a gente vai para a imagem ali à esquerda abaixo, onde tem uma força de ascensão para baixo, onde temos a pana. A pana, diferente do prana, o prana é a inspiração, é puxar de fora para dentro. A pana vai falar de excreção, de jogar para fora, de empurrar, de exprimir, de botar para fora. Então, a pana ele vai falar do nosso sistema excretor, a nossa capacidade de fazer as nossas necessidades básicas, de colocar para fora essa energia. E o Apana vai estar muito coligado à exalação. Então, a nossa capacidade de soltar os esfíncteres de ânus e uretra, soltar as fezes, por exemplo, soltar emoções, né, mais densas, mais profundas ali nessa região ficam toda a nossa sensação de apego, né? Ali no reto, no intestino delgado, intestino grosso, onde a gente fica apegado àquelas emoções, memórias, sensações. Então, o Apana, ele vem para desapega, solta, coloca para fora. Quando a gente vai para o lado direito, no Viana, o Viana, ele está conectado aqui no coração e ele vai distribuir a energia para todos os sentidos. Então, o Viana está coligado ao nosso sistema nervoso central, porque ele vai se conectar e vai distribuir a energia para todos os lados. Então, tá muito interligado ao nosso coração, né? O coração vai bombear o sangue e o Viana vai permear todo o corpo para distribuir essa energia que foi captada do prana. O dana, que é o de cima, ele vai falar muito sobre uma energia que vem de dentro para fora e o Udana, ele vai conversar muito com a nossa garganta, com a nossa glândula aqui da tireoide. Então, é a nossa capacidade de deglutir as coisas, deglutir os nutrientes, deglutir as emoções, deglutir as sensações, deglutir toda forma e pensamento. Então, a energia é captada do prana. Então, né, a gente capta a energia do prana e o Udana tudo aquilo que a gente deglute, a gente coloca aqui dentro e integra, volta para fora como Udana. Depois a gente tem o último, que é o Samana, que vai falar sobre o nosso fogo digestivo, tá? O Samana vai falar de fogo e ar. É uma energia de caráter descendente, só que diferente do Apana que desce, a energia vai para baixo, o Samana faz a energia ficar ali. É a nossa, tá muito correlacionado com a nossa capacidade de querer as coisas. Também está relacionado à nossa capacidade de gestar,
a nossa capacidade de sentir a sensação de desconforto, de medo, raiva, tá tudo ali no Samana, que é um vento importante porque vai fazer com que a profundidade do prana seja captada e seja ingerida para dentro. É como se o Samana quisesse aprofundar mais a energia para dentro, para depois que toda a energia que não foi utilizada vai descer para o Apana, tá? Eu trouxe essa imagem aqui só para vocês terem um pouquinho de noção sobre prana e subpranas de nadis, tá? Realmente é muita coisa. Dá para ficar assim uma vida falando sobre os ventos, sobre para onde vai. Mas acho que o assunto principal é os chakras, né? Então eu só trouxe esse assunto para vocês conseguirem dar uma olhadinha até depois, na hora, talvez, da meditação, se vocês sentirem alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos lá, então, para o nosso sistema de chakras, tá? Existem mais de 300 mil chakras. Quando a gente vai estudar, assim, dentro do Hatha Yoga, é incrível, assim, a quantidade de subjetividade que eles conseguem ter com esse campo invisível tão lindo que é o nosso campo de energia, né? Existem vários chakras. Os chakras, eles têm polaridades, né? Tem uns que tem uma energia masculina, energia feminina. É, existem sete principais, depois tem um outro, um oitavo, que está acima ainda do chakra da coroa, e tem um outro que está abaixo ainda no Muladhara. Existem chakras nas mãos, tem chakras nos braços, chakras nas pernas, existe chakra para tudo que é parte do corpo. Porém, o nosso mundo assim aqui, né, ocidental, ele é mais conhecido esses sete chakras. As cores dos chakras, elas foram incluídas há não muito tempo atrás, tá? Porque antes as escrituras não tinham cor, né? Então não se falava muito sobre a cor. O que sempre ficou muito nítido dentro do Hatha Yoga foi a simbologia, tá? Dos chakras, como por exemplo, esse primeiro aqui, o porquê que tem um símbolo assim, e assado, um número de pétalas, tal, tal, tal. Eles gostam de entrar nessa subjetividade e, através dessa subjetividade, verificar como que estão os centros de energia dentro do corpo da pessoa, tá? Todo chakra, ele vai ter um nome em sânscrito e ele tem o seu nome também em inglês, né, em português, enfim. Eu trouxe o nome deles em sânscrito porque eu acho muito lindo, tá? Eu acho muito bonito os nomes dele em sânscrito. Então, nosso primeiro centro de energia que a gente vai estar dando uma pincelada aqui hoje é o Mula Dhara. Mula em sânscrito é a raiz, então é onde inicia, é a raiz, é o profundo, é o denso, é onde a gente vai aprofundar. E o elemento que a gente vai estar lidando quando a gente falar de Muladhara é o elemento terra. Terra é o mundo físico, né? E a sensação é o olfato. O vento que vai estar perambulando é o apana, que é o que desce. O Bidya mantra, a repetição do som semente para ativar esse chakra é o lam, lam. O plano que esse chakra vai atuar é o plano físico, né? Então é o nosso corpo e vai falar muito sobre essa sensação instintiva que o ser humano tem. Quando esse centro de energia ele tá um pouco denso demais, imagina, cada centro de energia vai ter uma frequência, vai ter um hertz. Se aquele hertz está muito abaixo daquilo que ele deveria estar correndo, ele vai ter
uma sensação latente. E essa sensação latente, ela pode às vezes levar a pessoa a se sentir muito paralisada, muito calma demais, sem energia demais, muito letárgico, uma pessoa muito parada, mais ou menos assim por aí. Quando esse chakra ele tá muito aberto, a pessoa entra num nível de instinto de sobrevivência muito grande. Então a pessoa fica, sabe, tipo o cachorro correndo atrás do rabo? É como se a pessoa não conseguisse parar, porque ela não se sente segura. A pessoa só vai conseguir se sentir calma quando ela se sentir segura. E esse chakra, ele vai falar muito da segurança. É uma energia de caráter masculino, tá? Esse chakra, ele tem uma energia de caráter masculino e, e é muito interessante a gente conseguir se permitir sentir essa energia, tá? Então, a ideia aqui agora é a gente realmente sentir, sabe? Fechar os olhos e sentir esse centro de energia. Então, eu vou convidar vocês a fazerem isso comigo, tá? Vai ser uns 3 minutos, bem tranquilo. Então, aí onde você tá, só ajeita a sua postura um pouco. Os olhos podem ficar abertos, olhando para o símbolo, ou então fechados. Leva a sua concentração lá para a base da sua coluna, na região do cóccix, do períneo, Muladhara, primeiro centro de energia. E aí você pode observar algum tipo de pensamento, sensação, emoção, palavra. Lentamente, você pode retornar. Se quiser escrever algo que você sentiu, percebeu. Seguindo, vamos agora para o nosso segundo centro de energia, que é o Swadhisthana, tá? O Swadhisthana é muito lindo porque quando a gente quebra essa palavra, Swa, Sva, né? Com a pronúncia do sânscrito, é o seu próprio. Então é quando nós temos a capacidade de controlar a nossa própria energia. Se lá no Muladhara a energia, ela é uma energia de caráter masculina, é uma energia amorfa, é um instinto de sobrevivência, é um instinto de criação, de procriação da espécie, é algo que vai falar de segurança. O Swadhisthana, depois que eu me sinto seguro, eu posso me permitir relaxar. E o relaxamento vem a partir de um desejo.
E o Swadhisthana, ele vai falar do desejo. Então, ele vai falar desse desejo de se permitir sentir, né? E o elemento é a água, né? O elemento é a água, é as emoções. A sensação é o paladar, né? É quando eu me permito me sentir as coisas. Então, eu sinto o gosto das coisas, eu sinto o gosto da comida que eu tô comendo, eu não só tô naquele automático. Eu sinto o gosto. O vento que vai estar falando é o Apana, também, porque vai falar de lá de baixo ainda. A gente está falando de toda essa região lá de baixo. O Swadhisthana vai falar sobre sistema reprodutivo, né? Vai falar sobre o sistema excretor, então vai falar sobre os rins, né? Sobre a nossa capacidade de filtrar as nossas emoções. A cor desse centro de energia é considerada, então, laranja, né? E o mantra, o Bidya mantra é o VAM. Então, lá a gente usou a língua, lá em cima, no LAM, e nesse a gente vai falar VAM. A gente vai usar bastante a parte da frente da boca, VAM. VAM é uma energia que vai para frente. O LAM era uma energia que vai para cima. LAM. O VAM é uma energia que vai para frente. E vai falar sobre a nossa capacidade de sentir e se permitir viver os nossos desejos, né? Sejam eles quais forem. Quando a gente fala de Swadhisthana, como a gente vai estar falando agora de uma energia de caráter sexual, né? Porque é o nosso, é o controle, o controle, o aprendizado da nossa energia. É muito interessante a gente conseguir observar esse centro de energia quando ele está entupido, a pessoa não consegue sentir tesão pela vida. A pessoa não consegue sentir tesão por fazer uma caminhada, por contemplar um pôr do sol, por comer uma comida gostosa. E quando o chakra ele tá muito aberto, a pessoa sente demais. A pessoa sente de uma forma exacerbada, sente de uma forma que não é uma forma natural. Fica muito over, tudo é algo muito. Então fica meio assim, sabe? Ou não sente nada ou sente muito. E o centro de energia equilibrado, a pessoa consegue ter a consciência dessa energia e consegue controlar, né? Esse centro de energia também vai falar da gestão, né? Da gestão, de gerir projetos, gerir pessoas, gerir empresas, gerir uma vida, porque tu vai estar ali, né, nossa energia sexual no útero, nas mulheres, e nos testículos, né, na região para os homens, porque temos essa capacidade de gerir. Claro que a mulher, né, tem o útero, que é uma sensibilidade diferente, mas o homem também tem. Então eu acho legal e interessante frisar que ali nessa região é onde a gente gera os nossos projetos, é onde a gente gere todo o novo, né, que tá para vir, todos os projetos, ideias, por aí. Então, acho que é mais ou menos isso de informação pro Swadhisthana. Então, agora vamos fazer o exercício de novo, de fechar os olhos e sentir esse centro de energia, tá? Então, pode fechar os olhos e agora você vai botar a sua atenção aí na região do seu baixo ventre para as mulheres e na região aí abaixo do umbigo para os homens. Lá atrás, na região da lombar, também, onde tem os nossos rins.
Observe palavras, pensamentos, emoções. É uma energia de caráter feminino aqui. E aos poucos, você pode vir retornando, abrindo os olhos, pode escrever, se sentir alguma coisa. Que vamos para o nosso Manipura. É, Manipura, então, ele está localizado na boca do nosso estômago. É muito forte, é forte. É, Manipura, ele está localizado na boca do nosso estômago. Quando a gente olha para o sânscrito, Manipura é considerado a cidade das joias, porque o yoga, o ensinamento, esse chakra é um chakra muito forte, porque vai falar do fogo, tá? É o elemento, ele é o fogo. Então, a terra, o masculino, encontrou a água, o feminino, e da água, da terra com a água, vem o fogo, masculino de novo. Então, o fogo, ele vai incendiar. E ele incendiando, ele traz joias, ele traz o ouro, porque o fogo é muito importante. É muito importante. E a gente controlar esse fogo é algo muito importante, muito importante. A sensação é a visão. Então, não sei se vocês já perceberam ou observaram quando uma pessoa tem muito foco e quando a pessoa sabe muito bem aquilo que ela quer. Parece que a pessoa só vê aquilo. Então parece que os olhos da pessoa brilham aquele fogo, porque a pessoa ela tá destemida, ela tá focada, ela sabe o que ela quer. Então quando uma pessoa sabe o que ela quer, ela tem um brilho nos olhos que é o fogo, levando a pessoa para onde ela quer ir. Esse centro de energia, ele não sei se vocês já perceberam isso, mas quando vocês começam a falar muitas coisas que vocês querem, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cada eu quero é uma energia saindo da boca do estômago. E essa energia vai sendo dissipada. No momento em que a gente para de falar aquilo que a gente quer, a gente recolhe aquilo e deixa aquilo ali dentro. E aquilo ali dentro começa a fervilhar, começa a trazer as emoções mais densas de dentro para fora. E quando isso vem à tona, é o momento da transmutação. Então, o Manipura, ele é considerado essa cidade das joias, porque é ali onde acontece a alquimia, a transformação, porque o veneno se torna antídoto, a raiva se torna paixão, o ódio se torna amor. É onde a dualidade é transcendida. É muito lindo, muito lindo. Esse centro de energia realmente ele é muito lindo.
O, o Bidya Mantra, ele vai ser o Ram. A gente vai usar a parte lá de trás da boca para intuir o Ram. 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 É uma energia que vem lá de trás e vem para frente. Então, nós tivemos o Lam, o Vam e agora o Ram, jogando a energia. Ram, 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 Ram. Essa batidinha da língua na boca e nos dentes faz com que a energia se friccione ainda mais, que é o objetivo de Manipura. Então, Manipura vai estar lá na boca do estômago, é bem onde a gente tem o nosso Agni. O Agni é o nosso fogo digestivo, é onde lá na boca do estômago tem um fogo. E aí a gente pode, o Ayurveda, né, ele utiliza muito essa técnica para ver como que a pessoa tá, como é que tá, a saúde da pessoa é medido pelo seu Agni. Então, se o Agni tá muito alto, tem muito fogo, a pessoa precisa baixar um pouquinho, tá muito pita. Se o Agni está muito baixo, a pessoa está muito letárgica, está muito devagar, então tem que subir um pouquinho. Então, o Agni, ele é experienciado através do nosso Manipura, né? E o Manipura é essa luz dourada, é esse fogo, mas é um fogo estável, é um fogo contínuo. Esse chakra, quando ele está muito aberto, ele é um fogo amorfo, é um fogo que não tem direção, é um fogo apontando para tudo que é lado. E quando esse chakra ele está entupido, né, fechado, em desequilíbrio, não há fogo. A pessoa não quer nada, a pessoa simplesmente está ali, mas ela não tem nenhum querer, ela não deseja, ela não tem vontade, ela não quer conquistar nada, seja qualquer tipo de coisa, tá? Isso aí não tem julgamento. O vento é o samana, então é aquele que vai falar, né, de expressar. Não, desculpa, o samana é aquele que vai falar daqui do centro da barriga, né, que é o espiralado que fica ali, ruminando, ruminando, ruminando. Vamos fechar os olhos? Então vamos lá agora refletir sobre Manipura, o centro aí, as joias. Então, fecha os olhos e leva a atenção para boca do estômago. Percebe sensação, palavra, emoção. E quando sentir, pode retornar. Se quiser anotar, escrever alguma coisa. Agora a gente vai
para o nosso Anahata, o centro de energia onde vai estar residindo o centro do peito. Quando a gente olha lá no sânscrito, o Anahata é o não tocável, é o não tangível. Então é aquilo que a gente não consegue tangir nem tocar, mas a gente pode sentir. O Anahata, ele vai trabalhar com o elemento ar. Ele vai trabalhar com o tato, né? Com o toque, com a pele, com tudo aquilo que é sensível. O Bidya vai ser Yam, então a gente vai usar Yam para trazer a língua lá atrás em cima. Yam. O plano emocional vai estar muito coligado ao Anahata, ao apego. A cor, ela pode ser verde ou rosa claro, tá? E existem aqui grandes que são nós. Esses nós, eles vão acontecendo dentro do nosso plano emocional e essas válvulas vão sendo abertas ou fechadas conforme a gente vai vivendo e trocando com as pessoas. E o Anahata, ele tem essa capacidade de se fechar quando a pessoa vive alguma dor muito grande, ou tem um apego emocional muito grande a alguém ou a algo. E o Anahata, ele tem a capacidade de fechar. Mas assim como ele tem a capacidade de fechar, ele também tem a capacidade de abrir. Um Anahata muito aberto é um anahata que sente tudo de todos. E um anahata muito fechado é que não sente nada de ninguém. Então, esse centro de energia, para ele estar em equilíbrio, a pessoa tem que estar dando aquela dar e receber na mesma balança, no mesmo valor, né? Quando eu dou e eu recebo da mesma forma. E isso é claro que é visto, né? É vivido. O Anahata, ele é muito vivido, ele é um plano emocional, é considerado um plano emocional a ser vivido e, e trazem a harmonia, né? E a evolução dos seres. Então, o Anahata é um centro de energia bem expandido e elevado. É uma frequência elevada. Então, vamos fechar agora então os olhos e vamos refletir sobre esse centro aí de energia. Então, feche seus olhos, vai respirando profundo, trazendo a sua atenção para o centro de energia lá do coração. Percebendo algum tipo de sensação, sentimento, pensamento.
E aí, quando você sentir, pode tornar, abrir os olhos, escrever alguma coisa, sentir. E agora a gente vai então para o próximo centro de energia, que é aqui na região da garganta. É o nosso Vishuddha Chakra. O Vishuddha, ele vai falar de pureza, vai falar de tudo aquilo que é puro. O elemento a ser trabalhado é o éter, é o elemento mais leve da cadeia. A sensação, então, é a audição e a boca, a capacidade, né, de ouvir. O Bidya é o Ram, que vai ter aqui atrás na garganta o Ram. E o Vishuddha vai falar da gente se escutar, da gente ser capaz de perceber a voz que a gente está emanando para o mundo. Muitas vezes a gente fala e não se escuta. Quando a gente se percebe e fala e se escuta, a gente geralmente já consegue vir num tom mais abaixo. Quando a gente está num modo mais operante, quando a gente está numa energia mais de ação, às vezes a gente fala numa velocidade mais rápida, num tom mais alto, né? O Vishuddha vai ficar responsável por nos dizer qual é a emoção que a gente está sentindo. Vocês podem perceber no tom da voz de vocês, vocês geralmente vão conseguir perceber a emoção que vocês estão sentindo. Porque a tristeza é algo assim, mais apático. Aí depois tem a alegria, a expansão, que contagia, que fala mais alto. E tem a raiva, que também vai trazer uma emoção assim, de comando, de força. E tem uma energia que é uma energia equilibrada, que é o sáttvico, que a gente vai chamar dentro do yoga. E essa energia equilibrada faz com que a gente entre em contato com a voz que vem do coração. Porque o que o objetivo, né, do autoconhecimento é mergulharmos em quem somos, né? Em descobrirmos a nossa real natureza. E quando a gente descobre a nossa real natureza, a gente entra em contato com Atman, Atman, com aquilo que somos. E aquilo que somos é algo além das emoções, né? Então, queremos remover os véus das emoções para que nós possamos ser quem somos, nossa real natureza. É muito bonito. É, vamos fechar os olhos e respirar aqui no éter, bem aqui na região da garganta, tá? Então vamos lá. Senta numa postura confortável, fecha seus olhos um pouquinho. Leva essa atenção para a região da sua garganta, Vishuddha, chakra da comunicação. E vai sentindo esse centro de energia, vai percebendo.
Percebe alguma visualização, alguma imagem, alguma sensação disponível? E devagarinho vem voltando para cá. Agora nós vamos entrando aqui então em Adna, nosso centro do comando, o nosso centro do terceiro olho. É onde fica Manas, onde fica a mente, nosso plano mental. A Ajna vai ser responsável pela nossa capacidade de se comunicar através de telepatia. É, processa, né? Ele cuida, né? O processamento das informações. Então, tudo aquilo que a gente processa de informação do campo dos sentidos, né? A gente observa, a gente percebe e a gente traz para dentro. Então, a Ajna vai organizar todo o nosso plano mental, tá? Então, ele vai trazer as informações dos cinco sentidos, ele vai trazer Buddhi, que é a nossa intuição, ele vai trazer Ahankara, que é o nosso ego, né, o nosso sentido egóico, que nós temos a nossa própria individualidade, vai trazer os sentidos, vai trazer essa organização nessa estrutura, dentro da estrutura mental, para que a gente possa enxergar as coisas, a gente possa ter esse norte para nos comunicar por telepatia com as pessoas, para que a gente possa escutar a nossa voz interna, nossa intuição, né? E também direcionar toda essa energia, né, que vem sendo trabalhada e que agora já chegou num nível mais sutil, direcionar para cima, né? Direcionar para o nosso próximo centro de energia. Então, o Agna, ele vai abrir a mente. É como se estivesse removendo qualquer coisa que tivesse aqui que fizesse com que a pessoa não se enxergasse. Vai abrir, vai expandir o plano mental para organizar todas essas partezinhas. Vamos meditar, porque esse centro de energia é bem interessante da gente perceber. Então, você vai ficar de olhos fechados e vai trazer a sua atenção lá pro ponto entre as suas sobrancelhas. Respira naquele ponto, às vezes pode dar uma sensação de enjoo, bem normal. Continua respirando ali. E imagina que você quer despertar uma flor de lótus ali no centro do crânio com duas pétalas, uma para cada lado. E começa a remover todo e qualquer pensamento, sensação, pessoa, um silêncio agora se apresenta. E conforme esse silêncio vai ficando em evidência, uma clareza maior de quem você é vai ficando evidente. E dentro dessa clareza, é como se estivesse realmente abrindo as portas da sua mente. Bem lá no centro do crânio, despertando glândula pituitária e glândula pineal. Respira nessa região do corpo.
E devagarinho vem voltando para cá. E passamos para o nosso último centro de energia de hoje, que é o Sahasrara. O Sahasrara, ele é conhecido por ser uma roda de 1000 pétalas. Então, é o centro de energia mais expandido. Vai falar da mente também, só que uma mente no sentido de unir, de se unir com o todo. A cor pode ser violeta ou branco ou todas as cores. E o Bidya é o Om, é o mantra Om, que é o som universal, é o som que conecta a gente com o nosso estado de eu sou. É, eu trouxe uma frasezinha do Satchakra Nirupana. O lótus das 1000 pétalas se encontra acima de todos os outros. Está o lótus das 1000 pétalas. Este lótus das 1000 pétalas, este lótus brilhante e mais branco que a lua cheia, tem a sua cabeça apontada para baixo. Ele encanta, seus filamentos são coloridos pelas nuances do sol jovem, seu corpo é luminoso. Então é quando nós transcendemos essa dualidade, quando transcendemos Hatha Yoga, sol e lua. Na transcendência se gera esse estado de êxtase, de união com o divino, tá? Então, esse chakra vai falar sobre a união, a conexão com o divino. Então, a gente vai lá, vai fechar os nossos olhos e vai respirar lá em cima do crânio, na região acima da cabeça. Percebam uma palavra, sensação, sentimento, emoção. Às vezes nós temos algumas crenças com relação à palavra Deus. Vai removendo qualquer crença limitante em relação a essa palavra e se conecte com o divino que habita dentro de você. E lentamente, aos pouquinhos, você vem retornando